Olá, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou fazer uma atividade aqui que é basicamente renderizar divs, né, componentes aqui, ao clicar ou desclicar um botão, né? Quando você clica, ele aparece um componente. Quando você desclica, podemos dizer assim, esse componente desaparece. Mesma coisa no About aqui. Então vamos lá, né? Aqui eu deixei já o código pronto e algumas abas aqui abertas para mostrar, né, como foi feito esse mini projeto. Eu vou explicando, já escrevi já o código para poupar tempo aqui de vídeo, então vamos embora. Em primeiro lugar, deixa eu fechar isso aqui tudo para começar desde o zero. Ok. Em primeiro lugar, né, quando eu fui rodar o comando aqui, eu vou até Ctrl C aqui rapidinho para desfazer. Eu primeiro criei uma pastinha, né, chamada... Deixa eu dar um clear aqui, rapidinho. Primeiro eu criei aqui fui nos meus projetos, né, no diretório do projeto, no CD aqui. Depois eu dei um npx create react app e dei um nome de exemplo botões. Depois disso, eu fiz um comando, né, com E aqui, que significa que eu abri o projeto, né, na pasta do projeto mesmo, do exemplo botões. Aí você coloca lá CD exemplo botões. Aí eu botei E, que é esses dois símbolos aqui. Code ponto, significa, né, que você vai abrir o Visual Studio Code na pasta que você está no momento, no caso, exemplo botões. E npm start, né, para poder iniciar o projeto na porta aqui, localhost 3000. Então, quando você faz isso, ele já inicia o projeto aqui. Eu vou até fechar aqui. Beleza. O que eu usei nesse projeto? Eu usei o Bootstrap, mas eu usei o Bootstrap através da CDN. Bootstrap. Se digitar aqui no Google Bootstrap CDN, você vai encontrar né, aqui no site oficial deles aqui, em CSS. Se você abrir aqui, você pode pegar esse link aqui, que tá aqui, copiar e colocar na raiz do projeto aqui no index.html aqui no public. Na abinha head aqui, você coloca o link rel, né, style sheet, e colocar o link que tá aqui. Copiando isso aqui, né, no caso vai estar tudo aqui, né, link rel, style sheet, e você coloca a referência aqui, né, do estilo. Então, feito isso aqui, já tá funcionando o Bootstrap aqui. Então, né, basicamente é uma utilização bem simples, né? Eu coloquei apenas aqui um navbar aqui e 2 botões. Então, se você for vir aqui, né, no web. Aí eu excluí, né, algumas coisas aqui, né, como o index CSS que vem padrão, para o Web Vitals, né? Aí meu arquivo tá assim, ó, meu arquivo index.js aqui principal. E aqui tem uma web, né? Então, aqui eu fiz por componente. Aqui eu peguei um header, né? Fiz um header, que é isso aqui. E fiz os links aqui, que seriam o equivalente aos botões aqui, né? Eu chamei de links. Então, basicamente o que eu fiz aqui, né? No header, abrindo aqui o header, eu, na verdade, fiz uma navbar com os componentes do Bootstrap aqui, ó. Peguei um navbar Expand Large, né? LG. Aí eu coloquei uma cor preta aqui e coloquei o background dark. Isso tudo você consegue encontrar aqui mesmo no Bootstrap, né? Se você colocar assim, navbar Bootstrap, você consegue acessar a página aqui e ver, né, alguns exemplos e códigos desses exemplos, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Eu fui vendo aqui os exemplos, né? O que mais me agradou foi esse aqui. E eu coloquei essa cor aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Eu botei um href aqui, exemplo, né? Tudo mais. Ok. Então, depois do header, né? Que é uma coisa bem assim, básica. Eu coloquei também, agora vem o que interessa, né? O about. O about não, o links, né? O links aqui, então, eu coloquei aqui um esqueminha, que é o esqueminha onde você consegue apertar, renderizar alguma coisa e, sei lá, clicar de novo e ele some aqui. Para fazer essa lógica aqui de aparecer e desaparecer, eu usei aqui essas abelhas eu vou fechar aqui, só para ficar mais simples, né? Para poder fazer aparecer e desaparecer aqui,
eu coloquei uma lógica de interruptores, né? Como assim, por exemplo, eu usei aqui bastante true, false, né? Aqui eu usei um hook, né? O state aqui para poder trocar o valor da variável aqui, home e about, né? Com essas variáveis aqui. Então, basicamente, eu usei esse use state aqui, né? Para trocar. E o que acontece aqui, né? Aqui o home, ele começou como false aqui, né? Se eu recarregar aqui, ele vai ver que é false. Se eu colocar true aqui, significa que o componente está ligado, certo? Se eu recarregar aqui, ó, só vai recarregar, tá vendo? Ele já recarregou aqui com o componente ligado no true. Se eu colocar aqui false, significa que o meu componente aqui, ó, já até recarregou, ele começou como false, tá vendo? Então, basicamente, o true significa que ele está, o interruptor, digamos assim, está ligado. O false significa que ele está desligado, né? É basicamente isso. Então, quando eu entrei aqui na parte de botões, né, mesmo, né? Onde tem o home e o above, aqui eu coloquei basicamente o class name aqui, né? Eu coloquei de acordo com o Bootstrap. Mas aqui, por exemplo, chegando no button aqui, eu coloquei no on-click aqui, né? Quando você vai clicar no botão, na função dele, eu coloquei essa funçãozinha chamada handle click home, né? Que é essa daqui. O handle click home, ele chega aqui, né? Ele entra no above igual a false. Significa o quê? Que, por exemplo, esse componente vai estar desligado na hora que eu apertar em home aqui, ele vai, ou seja, se eu tiver apertado aqui, ele tá true. Se eu apertar em home, ele vai ser desligado e vai dar lugar ao o above vai ser desligado e vai dar lugar ao home. É basicamente isso, né? E no handle click above, mesma coisa, né? Vou desligar o home para abrir o above. Então, chegando aqui, né? Dá para entender o que está acontecendo aqui, né? Quando você aperta, um desliga, o outro liga. E renderiza o componente aqui em tela. Ok. Então, como eu fiz isso, né? Basicamente, o que eu fiz aqui? Quando eu apertei aqui no handle click home, né? Eu vou chegar a uma lógica aqui, né? Essa lógica aqui, ela, como você pode ver, ela tá entre chaves. Significa que, quando uma lógica tá entre chaves, significa que você tá escrevendo um código JavaScript aqui, né? Basicamente, a gente tá lidando com o código JSX. Então, o que eu fiz aqui? Uma lógica aqui do JSX que fala o seguinte. Se você apertar o botão home, se o home for true, se essa variável home for true, significa quando tá sem nada aqui, ou pode ser home igual a true, né? Funcionando da mesma forma. Se essa variável aqui for true, você vai chamar o componente home, que eu vou mostrar em seguida. Aqui embaixo eu coloquei uma segunda opção aqui, que se o home for false, né, ele tem esse exclamaçãozinho aqui, né, que significa not home, né, se ele estiver desligado, se ele for false. Aqui, no caso, ele vai renderizar uma div vazia, né, não vai ter nada aqui dentro. Mesma coisa no above. Aí o que acontece é a mesma coisa no above, né, se ele tiver true aqui, vai entrar no componente dele. Ok. Então... dito isso aqui, né, aqui eu também é importante dizer que eu importei os state, né, o hook aqui, né, para não esquecer. Então, ok. Então, feito isso, eu consegui fazer uma lógica de interruptores, fazendo renderizar os componentes aqui. Claro que aqui nos components aqui, né, você tem o index aqui no above, né, você tem aqui um displayzinho aqui que eu coloquei, né, que eu peguei lá do Bootstrap mesmo. Então, eu coloquei aqui na página home, né? Aliás, desculpa, a página above, né? Que você tem aqui um comentáriozinho aqui, tem um botão aqui. No home é a mesma coisa, que você tem também uma estilização aqui, né? Com palavras aqui, você tem também o conteúdo aqui. O que eu quero mostrar aqui, né? Porque eu abri esses componentes. Componente é basicamente Bootstrap, mas tem algo que eu queria chamar a atenção aqui, por exemplo, é que eu fiz um componente, né? Por exemplo, eu fiz um botão que ele renderiza um componente que pode também ter a mesma lógica de renderizar outro componente, né? Foi mais ou menos o que eu fiz aqui no meu portfólio, né? Daniela do Oliveira. Deixa eu abrir aqui, só para mostrar. No meu portfólio fez isso. Eu basicamente, o projects aqui, eu abri aqui, renderizei, né? Eu já comecei algumas coisas como true, por exemplo, Unity aqui eu já comecei como true, né? Verdadeira essa renderização desse componente aqui, né?
Aqui é a mesma coisa, quer dizer, você pode fazer um menu, se eu quero mostrar, né? Na ideia você pode fazer um menu que abre coisas e o submenu também que abre outras coisas, né? Então você pode mexer com essa lógica de botões da forma que se você quiser. E o legal é que ele não precisa se chama de rotas. Você não tem uma rota para, por exemplo, project. Você não tem uma rota para about. Você tem uma única coisa aqui, uma única página que renderiza coisas aqui, né? Basicamente é essa a intenção. Então, aqui dentro do home, voltando aqui, você tem um botão chamado conteúdo que está... Deixa eu abrir aqui no home, bem aqui, ó. Conteúdo, tá vendo? Um clique, conteúdo. Aí eu fiz uma função, funciona da mesma forma, a mesma lógica de ligar e desligar. E você consegue também renderizar conteúdos aqui dentro, né? No content eu botei uma div vazia aqui, for false, aqui eu botei uma mensagem se for verdadeiro. E no about a mesma coisa, né? Você tem a mesma lógica aqui de contatos. E você tem aqui, se for verdadeiro, renderizar. Aqui, né, quando você aperta em about, né, ele já desliga tudo aqui dentro. Você vai ver que o home, todo o que tá dentro de home aqui, né, se você apertar aqui nesse botão aqui, tudo aqui dentro, inclusive o conteúdo daqui, se estiver ativo, ele vai ficar inativo, porque desativou tudo isso aqui, né? Esse daqui, basicamente a hierarquia é essa. Isso daqui, renderiza isso aqui, que renderiza isso aqui. Se não tiver ativo, logo, isso daqui também não vai ser renderizado, né? Ele vai desligar junto com o home. Na hierarquia, a mesma coisa, como se fosse uma arvorezinha, né? O about, ele tem o contatos, entrou contatos aqui. Em home, desligou tudo, certo? Então, é isso que eu queria mostrar, né? Como é que funciona a lógica mesmo de botões. Eu vou salvar esse projeto no GitHub, lá. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.